Fala empreendedor, fala empreendedora, tudo bem com você? Olha, o vídeo de hoje tem tudo a ver com o desafio de empreender. Eu sempre falo, principalmente nas masterclass com os nossos clientes, que a vida acontece enquanto os negócios acontecem. E hoje, para você ter uma ideia, na madrugada de hoje, praticamente eu não dormi, estava com uma enxaqueca. Eu creio que eu comi alguma coisa que atacou meu fígado. Sabe aquela dor intensa, mas aquela dor agudinha, porém de leve? O suficiente para não ter tomado remédio, o suficiente também para não ter dormido. Então eu passei praticamente o dia, mais ou menos, né? E eu precisei ir no mercado, precisei comprar ração para as gatas, enfim. E aí, tá muito quente esses dias, então nem todos os dias nós estamos 100%. Tem gente que tem vergonha de falar sobre isso, tem gente que até fala que não é bom falar sobre isso, mas como a gente trabalha com empreendedores reais no dia a dia, o Gemba que eu falo, é o chão de fábrica do empreendedorismo, de fato tem dias que a gente tá e tem dias que a gente não tá tão legal. Por isso que eu nem gravei o vídeo tão cedo, mas eu estava aqui na minha lista, eu falei assim, não, conforme eu for melhorando durante o dia, eu vou retirando da minha lista algumas pendências. E o interessante é que de ontem até hoje eu estou testando e acessando, na verdade, recursos que estão aparecendo, sabe? E eu descobri um recurso que tinha aqui no computador, inclusive, e aí eu acabei explorando um pouco isso no nosso Stories. Enfim, mas o que, que aconteceu? Como a gente está numa fase de inbound marketing, ou seja, a ida para o digital requer você criar conteúdo, os vídeos de terça e quinta são a prova disso também aqui no YouTube, mas a gente também cria conteúdos em outros canais. E aí eu tô meio que fazendo uma mescla entre os conteúdos que a gente gera no blog, que a gente gera no Instagram, para a gente aproveitar inclusive no YouTube, porque a gente tem público para todos os canais, tem quem se identifica mais com o YouTube, etc, etc. A vantagem do YouTube é que são vídeos um pouquinho mais longos, então as pessoas, a gente tem um tempo maior aqui para poder explicar. No Stories, por exemplo, são 15 segundos, então você tem que pensar de uma forma bem otimizada para passar uma mensagem em cada frame, mas ter uma sequência lógica. E foi isso que eu fiz, mas eu vou compartilhar isso hoje aqui com vocês, tá? Eu fiz primeiramente uma pesquisa, né? Eu abri lá uma pesquisa porque existem diversos conteúdos que a gente quer compartilhar com os nossos seguidores. Mas assim, uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é o que as pessoas também estão precisando ouvir. O seguidor nem sempre é o nosso cliente. Certamente a gente tem clientes que são nossos seguidores, mas um seguidor, ele dá um passo para um relacionamento. Então a gente precisa interagir com esse público. Agora, como começar a interagir, que é o desafio. E sim, existem cursos hoje online onde te ensinam a mostrar sobre, mas às vezes a gente tem que pensar também por si só e testar algumas coisas. E aí eu decidi fazer, coloquei como três opções, três temáticas, para ver o que o pessoal gostaria que eu falasse no dia de hoje. E venceu ali a gestão financeira. Como na semana que vem a gente vai fazer um workshop de gestão financeira, eu aproveitei para inserir essa temática, só que ela foi escolhida. Não quer dizer que eu vou perder as outras duas, não, eu vou explorar isso em outro momento. Mas de todas mais votadas, gestão financeira é o que vai fazer parte desse vídeo agora, tá? Então, uma coisa que eu já falei, tudo isso que eu vou falar agora, eu falei nos stories, só que aqui eu vou explicar um pouco mais, tá? Você não tem um problema de gestão financeira. Eu sou aquela pessoa que corria de gestão financeira. Por quê? Eu não tinha essa habilidade. Quando eu comecei a empreender, eu trouxe a habilidade da gestão no tempo da indústria. Mas a gestão financeira eu não sabia. Era algo que nunca entrava na minha cabeça, eu fugia do assunto. Mas eu percebi logo no começo, quando eu comecei a empreender, que se eu não enfrentasse esse assunto de imediato, isso iria ser um gap por muito tempo. E é uma habilidade, é uma soft skill. Soft skills são habilidades de conduzir. Conduzir o dinheiro faz parte. Só que esse assunto não é de hoje que eu me envolvo com ele. Então eu já li livros sobre, já participei de seminários, é uma constante. E com o tempo eu fui chegando a alguns critérios, porque sim, você quando quer superar algo, você se torna íntimo disso. É como se você reconhecesse seu inimigo de fato e falasse, meu, se eu não enfrentar você, se eu não superar você, eu sempre vou ficar
à mercê dessa circunstância. E aí eu fui descobrindo que, na verdade, a gente não tem a gestão de energia, porque tudo é energia e dinheiro é troca. O dinheiro que vem para mim é resultado de uma troca de algo, mesmo trocas quebradas. Quando alguém, por exemplo, quebra um contrato, que tem uma multa, aquela energia foi sanada e aquilo é um acordo entre as partes é a questão da multa. Então, a energia é o que move o mundo, é o que mantém a gente vivo. Então, quando a gente faz uma troca, a gente está trocando energia. E quando a gente faz a gestão dessa energia, a gente começa a perceber que valor eu estou dando à energia que eu estou trocando e que valor o outro está dando à energia que eu estou trocando. Ou seja, o assunto, gente, vai bem lá embaixo. Só que não é um assunto exatas. Apesar de gestão financeira trabalhar com número, o número, a matemática, ela revela o que está por trás, ou seja, ela revela um comportamento. Então, a gente tem a falsa ideia de ser só exatas, só ser números. Mas não, esses números, ele é uma forma de comunicação, ele está falando alguma coisa. Tanto quando faço gestão financeira, por exemplo, no meu negócio, no Marketing Hub, que é o nosso sistema de gestão, e eu vejo lá as informações, principalmente quando eu transformo em gráfico, aquilo para mim é muito claro o que ele está dizendo. Aonde que eu estou acertando, aonde que não, aonde que eu tenho que dar mais foco, aonde que não. Então, os números, eles se comunicam com a gente. E por isso que entender quais são as raízes que faz com que eu tenha um mau comportamento nesse assunto é essencial. Então, eu tenho um método, aí por conta dessa vivência, eu desenvolvi um método que se chama abastança. Abastança significa você ser abastado, nunca faltar nada. Diferente de prosperidade, e eu explico isso no meu workshop Abastança, o que é a prosperidade, porque a gente já vive ela sem saber sobre ela. Enfim, então, para poder descobrir por que eu tenho tanta dificuldade com esse assunto, você tem que mergulhar num lugar que às vezes você deixou parado. Ou você não tem consciência, ou você tem medo de voltar lá, que é realmente na primeira infância, tá? Só que, por onde começar a resolver esse assunto? Em terapia ajuda? Certamente. Mas se você faz um processo organizado, identifica suas sombras e vai para a terapia, é muito mais eficiente. E é isso que a gente vem trazer, porque é um assunto, gente. Eu considero gestão financeira que tem pelo menos 3 degraus. Eu falo que eu tenho o primeiro degrau. A abastança é uma gestão financeira básica, raiz. Esse aqui é o primeiro degrau. Porque se você resolve o primeiro degrau, você vai para o segundo degrau, que é criar a abastança. E depois disso, você vai para o investimento financeiro, porque é um outro conhecimento, é uma outra pegada. Então, às vezes a gente quer sair de 0 a 100 quilômetros, quando a gente tem que ir de 0 a 10, de 0 a 20, melhor, de 10 a 20, de 20 a 30, você vai subindo a sua velocidade, porque você vai desenvolvendo a sua mentalidade. Então, nem sempre o melhor é o melhor para você. Depende a fase que você está da sua vida. E ter vivido isso faz com que hoje eu tenha esse método, que não é a minha expertise direta, mas eu trouxe dentro do circuito das habilidades porque muitos clientes precisavam e nem sempre encontrei profissionais que pudesse atender isso da forma que eu atendo, tá? Então, eu não substituo, por exemplo, um consultor financeiro. Pelo contrário, eu falo assim, ó, o consultor é do segundo degrau para frente. Mas, às vezes, a pessoa ela precisa pelo menos tirar do colo o primeiro degrau para depois investir em outro profissional. Então, eu não me considero consultora financeira, eu não me considero uma educadora financeira, o que eu me considero uma gestora que ensina gestão financeira básica. Porque uma vez que a pessoa pega essa energia de volta, ela começa a enxergar os próximos passos. Porque no dia a dia eu preciso com o meu cliente, principalmente o cliente de gestão empresarial, que ele saiba lidar com o dinheiro que ele está ganhando, independente do nível de gestão financeira que ele tenha. Então é muito mais fácil desenvolver isso internamente do que mandar ele para fora. E tem gente que às vezes floreia demais, tem gente que dá menos do que deveria. Então, neste ponto das habilidades da soft skill, tempo, dinheiro e projeto, a gente resolve isso aqui na Borelli Academy, tá? Então, fica o convite para você, se você está vendo esse vídeo antes dessa data,
tem um link aqui na descrição do vídeo para você fazer a sua inscrição. Certamente tem um investimento, lá no formulário tem todas as informações. Putz, Ellen, eu vi, mas já tinha passado. Não tem problema. Neste mesmo vídeo, provavelmente é o segundo link, tem um link para o grupo de eventos. Porque se você entra no grupo de eventos, a gente sempre está informando por lá. Aí você sempre pega as datas certinhas, tá bom? Então aproveita e tira do colo isso, gente, porque olha, tempo e dinheiro, todo mundo deveria pelo menos dominar o básico. Isso ajuda demais em aumentar o seu potencial energético e quando o dinheiro vem, você sabe lidar. Se vir mais, você sabe lidar mais ainda. É só poder, tá? Então, aqui algumas clientes que já estão inscritas. Eu aproveitei e coloquei isso hoje nos stories, né? Então a gente tem aqui uma cliente, eu não vou falar os nomes, mas elas sabem quem são, mas mais para contextualizar, essa nossa cliente, ela entrou recentemente no nosso sistema de gestão empresarial e gestão financeira é um desafio para ela. E aí eu falei para ela, faz o abastança para você ter um mindset, mas isso não quer dizer que ela não vai precisar de outros profissionais. Sim, no caso dela, ela vai precisar aprofundar, provavelmente até terceirizar a gestão financeira dela. Essa outra cliente é mais para ela ter o conhecimento, então ela veio já da gestão no tempo, ela está vindo dentro do circuito. Todas essas clientes passaram pela primeira habilidade, que é a gestão no tempo, porque a gestão financeira ela é complementar, então elas estão praticamente seguindo um circuito, tá? Tanto essa cliente quanto essa cliente também é um despertar, uma configuração do mindset, todas elas, né? Todas elas são uma configuração do mindset. E aí, você não vai estar nesse painel neste momento, porque eu já gravei o vídeo, mas você pode estar no próximo. Então, se você precisa melhorar a riqueza na sua vida, precisa de habilidade. Quer ser rico? Precisa de habilidade. É o primeiro passo. Porque quanto mais você orquestra isso, você vai ver que na hora de terceirizar, delegar, você só vai orquestrando. Tudo parte de você. Cuidado em terceirizar ou pior, delargar e não delegar, sem antes você entender, sem antes você compreender. Porque é muito fácil, às vezes, inclusive, depois falar que tal pessoa me roubou, mas você nem sabia o que ela estava fazendo. Como você identifica isso? Tem como? Tem como. Se tornando um gestor da sua vida, do seu negócio e das suas habilidades. Então, é isso o vídeo de hoje. Para não deixar, inclusive, de fazer, eu quis compartilhar exatamente o que foi feito hoje lá no Stories do Instagram, trazendo aqui um resumo que a gente passou falando desse assunto e certamente já divulgando, né, o nosso workshop, porque a gente está aqui para resolver alguns problemas e esses problemas em nível pessoal e empresarial requerem investimento, está tudo bem. Acostume-se com isso, de saber que a gente tem soluções, a gente sempre vai dar a informação, mas a instrução, ela precisa de investimento. Por quê? No meu caso, eu sou educadora. Eu passei por toda uma jornada para poder reeducar alguém. Então, é uma troca de energia. Então, toda a minha história eu vendo através da instrução. O cliente ele paga por isso para que ele possa ter esses benefícios e aplicar na vida dele. Isso é justo. Então, a justiça na área financeira ela é muito importante. Tem que ser sempre troca justa, porque daí sim você realmente vai estar trocando energia. E uma vez você trocou energia, você potencializa a sua. Compreende? Então, cuidado, tá? Veja se você está sendo justo ou justa nas suas negociações aí, inclusive. Até o próximo vídeo.